Adão teve então relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. Quando deu à luz Caim, ela disse: Tive um menino com a ajuda de Jeová. Mais tarde, ela novamente deu à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Depois de algum tempo, Caim levou alguns produtos da terra como uma oferta para Jeová. Mas Abel levou alguns primogênitos do seu rebanho, junto com a gordura deles. Ao passo que Jeová olhou com favor para Abel e para a sua oferta, não olhou com favor para Caim e para a sua oferta. Então ele acendeu a ira de Caim, e ele ficou abatido. Com isso, Jeová disse a Caim: Por que você ficou tão irado e por que está abatido? Se você passar a fazer o que é bem, não voltará a ter o meu favor? Mas, se não passar a fazer o bem, o pecado está à espreita na porta e tem desejo ardente de dominar você. Será que você conseguirá vencê-lo? Depois, Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, Jeová perguntou a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E Caim respondeu: Não sei. Será que eu sou o guardião do meu irmão? Então ele disse: O que você fez? Escute, o sangue do seu irmão está clamando a mim desde o solo. E agora você é maldito e será banido do solo que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará os seus produtos. Você se tornará errante e fugitivo na terra. Então Caim disse a Jeová: A punição pelo meu erro é pesada demais para suportar. Hoje me expulsas da terra e ficarei escondido da tua face. Eu me tornarei errante e fugitivo na terra, e quem me encontrar certamente me matará. Então Jeová lhe disse: Por essa razão, quem matar Caim sofrerá vingança 7 vezes. Assim, Jeová estabeleceu um sinal para Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Com isso, Caim foi embora de diante de Jeová e passou a morar na terra do exílio, ao leste do Éden. Depois, Caim teve relações com a sua esposa, e ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Então, ele começou a construir uma cidade e deu à cidade o nome do seu filho Enoque. Mais tarde, Enoque tornou-se pai de Irade. Irade tornou-se pai de Meujael. Meujael tornou-se pai de Metusael. E Metusael tornou-se pai de Lameque. Lameque tornou-se pai de tomou para si 2 esposas. O nome da primeira era Ada, e o nome da segunda era Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Ele foi o pai dos que moram em tendas e têm rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz e teve Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramenta de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Então Lameque compôs estas palavras para as suas esposas, Ada e Zilá. Ouçam a minha voz, esposas de Lameque. Deem ouvido à minha declaração. Matei um homem porque ele me feriu. Sim, um jovem, porque me golpeou. Se Caim deve ser vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Adão teve novamente relações com sua esposa, e ela teve um filho. Ela lhe deu o nome de Sete, porque, segundo disse, Deus me designou outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Sete também se tornou pai de um filho,
e lhe deu o nome de Enos. Naquele tempo, as pessoas começaram a invocar o nome de Jeová. Este é o livro da história de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. No dia em que foram criados, ele os abençoou e lhes deu o nome de homem. Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, à sua semelhança e à sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos e então ele morreu. Sete viveu 105 anos e então se tornou pai de Enos. Depois de se tornar pai de Enos, Sete viveu 807 anos. E ele tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos. E então ele morreu. Enos viveu 90 anos e então se tornou pai de Quenã. Depois de se tornar pai de Quenã, Enos viveu 815 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos, e então ele morreu. Quenã viveu 70 anos, e então se tornou pai de Maalalel. Depois de se tornar pai de Maalalel, Quenã viveu 840 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos, e então ele morreu. Maalalel viveu 65 anos e então se tornou pai de Jared. Depois de se tornar pai de Jared, Maalalel viveu 830 anos e se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Maalalel somaram 895 anos, e então ele morreu. Jared viveu 162 anos e então se tornou pai de Enoque. Depois de se tornar pai de Enoque, Jared viveu 800 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Jared somaram 962 anos e então ele morreu. Enoque viveu 65 anos e então se tornou pai de Metusalém. Depois de se tornar pai de Metusalém, Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus por 300 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Depois ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. Metusalém viveu 187 anos e então se tornou pai de Lameque. Depois de se tornar pai de Lameque, Metusalém viveu 782 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Metusalém somaram 969 anos, e então ele morreu. Lameque viveu 182 anos, e então se tornou pai de um filho. Deu a ele o nome de Noé, dizendo: Este nos trará consolo, aliviando-nos do nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos, causadas pelo solo que Jeová amaldiçoou. Depois de se tornar pai de Noé, Lameque viveu 595 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas, de modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos, e então ele morreu. Depois que Noé completou 500 anos de idade, ele se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Então Jeová disse: Meu espírito não terá tolerância com o homem indefinitivamente, pois ele é apenas carne. Portanto, seus dias somarão 120 anos.
havia os nefilins na terra, naqueles dias e depois. Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Assim, Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra, e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má todo o tempo. Jeová lamentou ter feito os homens na terra, e seu coração se entristeceu, de modo que disse: Vou eliminar da face da terra os homens que criei, o homem junto com os animais domésticos, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus, pois lamento tê-los feito. Mas Noé achou favor aos olhos de Jeová. Esta é a história de Noé. Mostrava-se íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o verdadeiro Deus. Com o tempo, Noé tornou-se pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. Sim, Deus olhou para a terra e viu que estava arruinada. Toda a humanidade havia arruinado seu caminho na terra. Depois, Deus disse a Noé: Decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência, por causa deles. Por isso, vou arruiná-los junto com a terra. Faça uma arca de madeira resinosa. Você fará compartimentos na arca e a revestirá de betume, por dentro e por fora. Assim que a fará. É assim que a fará. A arca deve ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Você fará para a arca uma janela para iluminação. Um côvado debaixo do teto deve fazer a entrada da arca na lateral e deve fazer a arca com um andar inferior, um segundo andar e um terceiro andar. Quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas para Quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas para exterminar debaixo dos céus toda criatura que Quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas para exterminar de debaixo dos céus toda criatura que tem o fôlego de vida. Todo o que há na terra morrerá. E eu estou estabelecendo o meu pacto com você, e você deve entrar na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Das gentes, leve para dentro da arca 2 de cada tipo, um macho e uma fêmea, para preservá-los vivos com você. Das criaturas voadoras, segundo as suas espécies, dos animais domésticos, segundo as suas espécies, e de todos os animais rasteiros, segundo as suas espécies. 2 de cada um irão a você lá dentro, para que sejam preservados vivos. Quanto a você, deve escolher e armazenar todo tipo de alimento, para servir de comida para você e para os animais. E Noé fez tudo o que Deus lhe havia mandado. Fez exatamente assim. Depois disso, Jeová disse a Noé: Entre na arca, você e todos os da sua casa, porque você é quem eu vi ser justo diante de mim no meio desta geração. De cada tipo de animal puro, leve 7 com você, machos e fêmeas. E de cada animal impuro, leve apenas 2. Também de cada criatura voadora do céu, leve 7 machos e fêmeas, para preservar viva a descendência deles sobre toda a terra. Pois em apenas 7 dias farei que chova sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e vou eliminar da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então Noé fez tudo o que Jeová lhe havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra.
Assim, antes de virem as águas do dilúvio, Noé entrou na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. De cada animal puro, de cada animal impuro, das criaturas voadoras e de todo tipo de animal puro, de cada animal impuro, das criaturas voadoras e de tudo que se move sobre o solo. Os pares foram a Noé dentro da arca, macho e fêmea, assim como Deus havia ordenado a Noé. E 7 dias depois vieram as águas do dilúvio sobre a terra. No 600º ano da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, neste dia rebateram todos os manassais das vastas águas profundas e abriram-se as comportas dos céus. E a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e com sua esposa, e com suas esposas, e com sua esposa, e com as esposas dos seus 3 filhos. Eles entraram com todo animal selvagem segundo a sua espécie, todo animal doméstico segundo a sua espécie, todo animal rasteiro da terra segundo a sua espécie, e de toda criatura voadora segundo a sua espécie, toda ave, toda criatura alada. Eles continuaram a ir a Noé, dentro da arca, de 2 em 2, todo tipo de animais em que havia o fôlego de vida. Assim, eles entraram, macho e fêmea de todo tipo de animais, como Deus havia ordenado a ele. Depois, Jeová fechou a porta. O dilúvio continuou por 40 dias sobre a terra, e as águas continuaram a aumentar e começaram a carregar a arca, e ela flutuava nas águas acima da terra. As águas prevaleceram e continuaram a aumentar muito sobre a terra, mas a arca flutuava na superfície das águas. As águas inundaram a terra de tal modo que todas as montanhas altas debaixo de todo o céu foram cobertas. As águas subiram até 15 côvados acima das montanhas. Assim, morreram todas as criaturas viventes que se haviam na terra. Assim, morreram todas as criaturas viventes que se moviam na terra, as criaturas voadoras, os animais domésticos, os animais selvagens, as pequenas criaturas que ferviam na terra e toda a humanidade. Morreu todo o que havia no solo seco e que tinha nas narinas o fôlego da vida. Assim, ele exterminou da face da terra todos os seres vivos, os homens, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus. Foram todos eliminados da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram, e as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias.